Olá, vamos dar início ao conteúdo da unidade 4, fatos contábeis. Os fatos contábeis são muito importantes para a contabilidade, ou seja, a sua distinção é fundamental para o registro do que tudo que acontece no patrimônio de uma empresa. Então, vamos começar aqui a nossa projeção. Então, variações contábeis e as variações patrimoniais, que são os fatos contábeis. Eu sou a professora Gisele Silvente e vamos dar início à nossa unidade 4. É muito importante, inicialmente, que você saiba distinguir o que é ato administrativo do fato administrativo. O ato administrativo são aquelas ações que não provocam alteração no patrimônio da empresa. Relembrando, o que é o patrimônio da empresa? O patrimônio são os bens, os direitos e as obrigações de uma entidade. Então, o ato administrativo é uma ação do gestor da empresa, da administração da empresa, mas que não provoca uma alteração no seu patrimônio. Um fato administrativo, esse sim, são ações da administração que provocam alteração no patrimônio da empresa, né? Então, vamos exemplificar. Um ato administrativo, por exemplo, a assinatura de um contrato de fiança, né? O simples fato da empresa ser fiadora ou seu representante legal ser fiador de um terceiro não interfere diretamente no patrimônio da empresa, não provoca naquele momento uma alteração no patrimônio daquela empresa. Já um fato administrativo, né, aquisição de mercadoria à vista, esse sim, já provoca alteração no patrimônio, porque vai influenciar no meu disponível e no meu estoque. Ou seja, houve a modificação efetiva do patrimônio da empresa. Então, o ato administrativo não provoca alteração no patrimônio da empresa. O fato administrativo, esse sim, provoca alteração no patrimônio da empresa. Os fatos administrativos também são conhecidos como os fatos contábeis, porque são ocorrências que têm por efeito a alteração da composição do patrimônio da empresa, que nós acabamos de lembrar. O patrimônio são os bens, os direitos e as obrigações da empresa. Os fatos contábeis, eles são subdivididos em 3 grandes grupos: os fatos permutativos, os fatos modificativos e os fatos mistos. Os fatos permutativos, eles também são conhecidos como qualitativos ou compensativos. Os fatos modificativos, eles também são conhecidos como fatos quantitativos e eles são subdivididos em modificativos aumentativos e modificativos diminutivos. Os mistos são também conhecidos como compostos e existem os fatos mistos aumentativos e os fatos mistos diminutivos. Então, nós vamos falar de cada um. O fato contábil permutativo, também conhecido como qualitativo ou compensativo, nada mais é do que uma permuta entre contas do patrimônio, entre contas que se classificam no ativo e no passivo desse patrimônio, sem provocar alteração na situação líquida daquela entidade, ou seja, sem provocar alteração no patrimônio líquido dessa entidade. Por exemplo, compra de uma máquina à vista, então ocorre uma permuta, sai dinheiro do disponível e gera um bem lá no ativo imobilizado. Então, eu simplesmente estou tirando o dinheiro de um lugar e passando para outro. Então, este fato entende-se que é apenas uma permuta da entidade. Então, é um fato, daí vem o nome permutativo. Mais alguns exemplos dos fatos permutativos, também conhecidos como modificativo. Então, um fato
é permutativo entre elementos do próprio ativo. Compra de uma mercadoria à vista, sai dinheiro do disponível e vai a mercadoria para o estoque. Ativo versus passivos, compra de mercadoria a prazo. Então, sai dinheiro do disponível, que está no ativo, e sai dinheiro disponível, não, foi compra de mercadoria a prazo, desculpe. Então, entra a mercadoria no estoque e gera uma obrigação a pagar no passivo circulante. Por isso, ativo versus passivo. Passivo versus passivo, né? Alongamento do prazo do pagamento de uma dívida, né? Passa-se a dívida de curto prazo, quer dizer, do passivo circulante, para o longo prazo, quer dizer, para o passivo não circulante. Então, houve uma permuta do passivo circulante para o passivo não circulante. E o último exemplo, né, é um fato permutativo, levando em consideração o próprio patrimônio líquido versus o patrimônio líquido, que é o caso da incorporação de reservas ao capital social. Então, nós tiramos o valor das reservas e incorporamos esse valor ao capital social. Ambas as contas se localizam no patrimônio, então está ocorrendo simplesmente uma permuta de local daquele patrimônio. Fato modificativo. Fato modificativo é aquele fato que provoca alteração na situação líquida da empresa, quer dizer, que provoca alteração no patrimônio líquido dessa empresa. O fato modificativo, ele pode ser aumentativo e, portanto, provoca um aumento no patrimônio líquido da empresa, ou ele pode ser diminutivo, ou seja, quando ele provoca uma diminuição no patrimônio líquido da empresa. Então, vamos exemplificar. Uma receita de aluguel, uma receita de venda. Se é uma receita, todo o resultado obtido pela empresa, ele deságua no patrimônio líquido. Se é receita, o patrimônio líquido vai aumentar. Ao contrário da despesa. Se é despesa, né, ele está lá nas contas de resultado, e esse resultado sendo incorporado no patrimônio líquido, se é uma despesa, vai diminuir o resultado da empresa, consequentemente, diminui o valor do patrimônio líquido. Alguns exemplos de fatos modificativos. Então, fatos modificativos de relacionamento entre o ativo e o patrimônio líquido. Integralização de capital em dinheiro. Esse já é um fato modificativo aumentativo. Já a compra de ações em tesouraria já é um fato modificativo diminutivo, porque vai diminuir o valor do patrimônio líquido. Um exemplo de ativo versus receita, ou seja, que vai influenciar na situação líquida da empresa. Então, fatos ativos aumentativos, receitas a receber, receita de juros e descontos obtidos. Já o exemplo de ativo versus despesa, despesa diminui o resultado da empresa e, consequentemente, a sua situação líquida. Então, pagamento de despesas com juros e descontos concedidos são exemplos de fatos modificativos diminutivos. Exemplo de passivo versus patrimônio líquido. Então, um exemplo diminutivo, né, de um fato diminutivo, distribuição de dividendos. Um exemplo de fato modificativo que ocorre entre passivo e receita. Então, é um fato modificativo aumentativo, que é a variação cambial ativa, ou seja, atualização de dívidas. E um exemplo de passivo versus despesa, um fato modificativo diminutivo, né, a variação cambial passiva, também atualização de dívidas, no caso de dívidas da empresa, e despesas a pagar em geral. O terceiro e último tipo de fato são os fatos mistos ou compostos. Os fatos mistos ou compostos também podem ser aumentativos ou diminutivos. O fato misto
é a junção do fato permutativo e do fato modificativo. Então, ele envolve simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo. Então, um fato misto aumentativo, ele envolve duas contas patrimoniais e uma conta de receita das contas de resultado. Um fato misto diminutivo, ele envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de despesas. Então, por exemplo, recebimento de duplicata com juros, então veja, ele vai, aqui no caso, ele vai envolver duas contas patrimoniais e mais uma conta de receita, ou seja, recebimento de duplicata com juros. Então, recebimento de duplicata vai debitar o disponível e vai creditar a conta do cliente. E vai ter um terceiro crédito, que é a receita de juros, envolvendo uma conta de resultado de receita, né? Venda, pagamento de obrigação com desconto. Então, eu vou pagar uma obrigação. Então, eu vou debitar o passivo, vai a conta do fornecedor, vou creditar o ativo, então, duas contas patrimoniais, creditando o disponível, e vou debitar também o fornecedor contra a conta de descontos obtidos nas contas de resultado. Já os fatos mistos diminutivos, né, que envolvem duas ou mais contas patrimoniais, uma ou mais contas de resultado. Então, recebimento de duplicata com desconto. Então, eu vou debitar o meu disponível, eu vou creditar a conta do cliente e vou debitar descontos concedidos nas contas de resultado, ou seja, vai envolver uma conta de despesa nas contas de resultado. Alguns exemplos, né? Fatos mistos que envolvem ativo versus PL. Então, venda de mercadoria à vista com lucro, ou seja, eu vou debitar o disponível, venda à vista, então, primeira conta patrimonial, eu vou creditar a conta de resultado de receita, então, já tenho uma conta de receita, né? Vou debitar a conta de custo de mercadoria, lá no CMV, nas contas de resultado, e vou creditar o estoque lá no ativo circulante, ou seja, eu envolvi duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de resultado. Um outro exemplo, né? Recebimento de duplicata com juros ou descontos. Então, nesse caso, eu vou debitar o disponível pelo recebimento, a primeira conta patrimonial, eu vou creditar a conta do cliente, a segunda conta patrimonial, e vou creditar a conta de juros ativos lá nas contas de resultado e, portanto, uma conta de receita. Já um exemplo de ativo versus passivo versus patrimônio líquido. Então, pagamento de duplicata com desconto. Eu vou debitar a conta de fornecedor no passivo circulante, primeira conta patrimonial. Eu vou creditar a conta disponível no ativo circulante, segunda conta patrimonial, e vou debitar a conta, creditar a conta de descontos obtidos nas contas de resultado. E pagamento de duplicata com juros, eu vou debitar a conta de fornecedor, vou creditar a conta do ativo disponível e vou debitar a conta de despesas com juros nas contas de resultado, ou seja, envolveu duas contas patrimoniais e uma conta de resultado sendo despesa. Diante de tudo que nós comentamos até agora, é possível concluir que os fatos permutativos são fatos que trazem uma conotação qualitativa, ou seja, uma variação qualitativa, porque eu tiro de um lugar e coloco em outro. Então, não há um aumento ou uma diminuição daquele patrimônio, há uma modificação na sua qualidade. Eu deixo de ter dinheiro de caixa e passo a ter um bem. Já os fatos modificativos ou mistos, eles possuem a conotação
de serem fatos quantitativos, porque eles provocam a efetiva variação que pode ser para mais ou para menos da situação líquida daquela entidade. Então, nós podemos concluir que os fatos contábeis permutativos nada mais é do que a ocorrência de uma troca de um patrimônio por outro. Já os fatos modificativos aumentativos, ocorre um ganho para a empresa, porque é um fato que aumenta a situação líquida. Para ter aumento da situação líquida, é ganho, é lucro, é receita. Já o fato modificativo diminutivo significa perda. Por quê? Porque eu tive uma despesa que diminuiu o meu resultado e, consequentemente, diminuirá a minha situação líquida. Já os fatos mistos, eles são, né, como nós citamos agora há pouco, ele nada mais é o fato misto que a junção do permutativo com o modificativo. Portanto, o fato misto aumentativo é a troca mais o ganho, e o fato misto diminutivo é a troca mais a perda que ocorre na situação líquida daquela empresa. Então, os fatos contábeis alteram o patrimônio. O permutativo alteram o patrimônio da empresa de forma qualitativa. Os fatos modificativos alteram o patrimônio da empresa de maneira quantitativa, para mais ou para menos. Para mais, quando eu tenho ganho, né, quando eu tenho receita, quando eu tenho lucro, e para menos, quando eu tenho perda, quando eu tenho despesa, quando eu tenho prejuízo. E os fatos mistos, eles ocorrem de maneira dobrada. É o fato permutativo mais o fato modificativo. Então, alguns exemplos de fatos. Então, primeiro exemplo, 2 pessoas decidiram constituir uma empresa, entretanto, cada uma com 50 mil em dinheiro para a formação do capital social. Então, qual foi o lançamento contábil realizado nesse fato administrativo? Entrou dinheiro, então eu vou debitar o disponível que fica no ativo circulante. E qual foi o objetivo da entrada? Integralização de capital. Onde fica a conta de capital social? Lá no patrimônio líquido. Então, eu debito o ativo e credito a conta de capital social no patrimônio líquido. Então, nesse caso, o que ocorreu na empresa? Neste caso, houve um fato modificativo aumentativo, porque aumentou o patrimônio da empresa, aumentou a situação líquida da empresa, interferiu no patrimônio líquido da empresa. Então, fato modificativo aumentativo. Segundo exemplo, de posse do dinheiro, a administração resolveu adquirir uma máquina pagando à vista 10 mil reais. Ao adquirir essa máquina, um novo bem passou a integrar o patrimônio da entidade. Porém, a empresa diminuiu o seu dinheiro em caixa, ficando o patrimônio da empresa assim constituído. Então, eu tinha 100 mil no caixa, paguei à vista, saiu 10 mil. O que eu fiz com esse 10 mil? Eu substituí o dinheiro que tinha no caixa por um bem, que está agora no ativo imobilizado. Então, nada mais do que eu fiz do que ter feito uma permuta do bem. Saiu o bem dinheiro, entrou o bem máquina. Portanto, este foi um fato permutativo. O terceiro exemplo, em seguida, compraram móveis e utensílios à vista por 20 mil reais. Após esta operação, o patrimônio da empresa ficou assim constituído. Então, eu tinha 90 mil no caixa, paguei 20 mil, que eu comprei móveis e utensílios. Então, meu caixa passou a ser de 70 mil reais. Eu tirei 20 mil do caixa e fiz o quê? Troquei dinheiro por móveis e utensílios. Na verdade, eu fiz uma permuta entre o dinheiro e os móveis e utensílios. Portanto, esse é um fato contábil modificativo. Diminuiu ou aumentou o patrimônio líquido da empresa? Não, não interferiu. Toda essa movimentação, ela ocorreu no ativo da empresa. Saiu, diminuiu ativo circulante e aumentou ativo não circulante imobilizado. Um quarto exemplo, compraram a prazo um Jeep para entregas por 30 mil reais. Como a compra deste veículo foi a prazo,
não houve a utilização de dinheiro no momento da operação. Todavia, a empresa assumiu uma obrigação para com terceiros, e vamos representá-la, né, por títulos a pagar, no valor correspondente ao bem adquirido, ficando o patrimônio da empresa constituído da seguinte forma. Então, veja, eu adquiri um bem do ativo imobilizado, um JIP, por 30 mil reais. Então, eu debitei o meu ativo imobilizado, 30 mil reais. Qual foi a contrapartida? A compra foi a prazo. Gerou-se um título a pagar no passivo circulante. Diminuiu ou aumentou o patrimônio líquido ou a situação líquida da empresa? Não. Eu apenas fiz uma permuta. Eu aumentei o meu ativo e também aumentei o meu passivo. Então, houve um aumento de patrimônio em ambos os locais. Eu permutei um bem do ativo imobilizado com uma obrigação a curto prazo. Então, este é um fato permutativo. O quinto exemplo, compraram mercadorias para revenda à vista por 50 mil reais. Então, eu tirei 50 mil reais do caixa e foi contabilizado aonde? Compro mercadoria para revenda. Então, eu simplesmente permutei o dinheiro que estava no caixa por mercadoria que estará no estoque da empresa. Portanto, não houve nenhuma alteração, nenhuma modificação no patrimônio líquido dessa empresa. Portanto, é um fato permutativo. E o último exemplo, venderam-se parte das mercadorias à vista por 60 mil reais. Essas mercadorias custaram 40 mil reais. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu vendi uma mercadoria por 60 mil que me custou 40. Então, eu vou ter um débito no disponível de 60 e um crédito de receita de 60. Agora, eu vou ter que baixar o custo dessa mercadoria vendida. Então, eu vou creditar o estoque, 40 mil, e debitar o CMV, custo da mercadoria vendida, nas contas de resultado, 40 mil. Então, eu vou ter 60 mil de receita de venda e 40 mil de custo da mercadoria vendida, portanto, essa empresa teve um lucro, um ganho nessa operação de 20 mil reais. Para onde vai esse ganho? Para o PL, como resultado do exercício, como lucro do período. Portanto, houve aí um aumento do meu patrimônio. E, em contrapartida, eu modifiquei, né, e também permutei diversas contas do patrimônio. Portanto, esse é um fato misto aumentativo. Pois bem, chegamos ao final da nossa unidade 4 de fatos contábeis. Obrigada e até a próxima.